Oi pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo falando um pouquinho sobre a minha experiência, sobre a minha visão de como foi morar quase 3 anos em Minas Gerais. Eu que sou de São Paulo, da capital, muitas pessoas me perguntam, né? Quais as maiores diferenças e muitas coisas, né? Então eu vou trazer aqui pra vocês um pouquinho da minha experiência com os meus filhos. Morei lá, como falei, por quase 3 anos, né? Tive uma história lá, que aqui no meu canal tá toda essa história. Tem todos os vídeos desde quando eu iniciei, de quando eu me mudei pra lá. Como que foi toda a minha história e também como finalizou. Porque infelizmente não finalizou muito bem, né? Por questões do ser humano, tá? Não foi por conta da cidade, por conta do estado, tá? Mas aqui no meu canal tem tudo isso, vocês podem voltar a alguns vídeos anteriores e acompanharem toda essa história, toda essa minha trajetória. Eu vou iniciar falando com vocês sobre as minhas expectativas. Quando eu saí daqui de São Paulo, eu decidi ir para viver uma vida mais tranquila, mais sossegada, mais em contato com a natureza, para continuar a criação dos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, só que a mais velha não queria e não quis ir, né? Então, os 2 mais novos, entrando para a adolescência, só eles que foram comigo. E eu não queria que eu continuasse a criação deles aqui em São Paulo por diversas questões, né? Muita bagunça se iniciando, né, no nosso estado, na nossa cidade. Muitas coisas assim que me desagradam, né? Que me incomodam. E eu não queria continuar a criação deles aqui. Então as minhas expectativas iniciais foram essas, né? Uma vida mais tranquila, principalmente para a criação deles, né? Pra mim também, claro, né? Eu já falei pra vocês, já compartilhei aqui no canal, que eu sou muito segura, tenho medo às vezes de andar na rua, às vezes com celular, tipo assim, é um negócio que às vezes as pessoas falam que é muito da minha cabeça. Mas eu sou muito segura, né? Com essa questão da segurança pública, né? Então, as minhas expectativas foram essas, uma vida mais segura e mais tranquila, né? Pra criação dos meus filhos e pra minha vida também. A nossa chegada na cidade. Pra ser sincera, gente, eu não planejei assim, tipo assim, muito bem, né? Então, aqui no canal eu mostrei pra vocês. Então, foi meio atordoada, meio assim, um susto. Minhas emoções ficaram, nossa! Na primeira semana foi assim, bem assustador, porque eu fiz bastante coisa assim, atrapalhada, né? Então, assim, o certo geralmente é a gente estudar mais, a gente, né? Pesquisar mais, buscar imóveis, essas coisas. Então, assim, quando eu cheguei, eu não tinha preparado a minha chegada, né? Não que eu não tivesse estudado, estudei um pouco, assim, sobre o contexto da vida mineira, né? Eu fui pra cidade de Divinópolis, expliquei aqui já no canal como foi que eu escolhi essa cidade, foi basicamente assim, de paraquedas que eu cheguei lá. Então eu estudei um pouco sobre a cultura, né? Só que eu não planejei a nossa chegada. Então, assim, foi bem... Nossa, só pela misericórdia, mas Deus cuidou. Inicialmente, mexeu muito com o meu emocional, principalmente, né? Os meninos, assim, era festa, festa, festa. Pra mim, assim, os primeiros dias foi bem assustador. A gente ficou quase uma semana em hotel. Então, essa quase uma semana em hotel foi... Foi dinheiro indo, foi eu começando a me desesperar, senhor, eu preciso arrumar um imóvel pra morar. Tá tudo aqui no canal, essa parte, né? Mas os meninos, claro, né? Nossa, praticamente moraram uma semana em um hotel, eles adoraram. Após, quando a gente iniciou na casa que eu aluguei pra nós, aí, assim, foi ótimo, né? Assim, a gente começar a sentir, assim, a rotina com as pessoas e tal. A diferença... Pra mim, assim, o que é mais marcante é a diferença de sons, assim, sabe? Assim, é muito barulho em São Paulo. Você não escuta som da natureza, você não escuta som de pássaros. Então, assim, nossa, aquilo pra mim foi tipo uma paz na minha cabeça. Então, assim, foi muito bom esses sentimentos que foi mexendo comigo. Os meus filhos também, assim, começaram, assim, a se sentir bem, sabe? Assim, pra eles estava claramente uma festa. E assim, o que começou a dar os primeiros choque cultural pra gente, assim, foi o sotaque mineiro, né? Porque no início
a gente sentia muito carregado, era muito forte, assim. Então, toda hora alguém falando com aquele sotaque forte perto da gente, eu ficava, gente, como é carregado. E o engraçado, né, que quando a gente saiu de lá, que a gente veio embora pra São Paulo de volta, em 3 anos eu falei, nossa, eu não percebia mais o sotaque das pessoas, já tava, assim, acostumado pros meus ouvidos. Mas inicialmente, assim, era muito marcante o sotaque deles, né? A cultura, assim, as pessoas, assim, pra mim, assim, foi normal, assim, todo mundo conversando muito bem, todo mundo me tratando muito bem. Então, assim, o tratamento do mineiro comigo, assim, com os meninos, foi tudo muito bem, graças a Deus. Como na nossa experiência, eu fui contando com o meu trabalho com o YouTube, né, já expliquei aqui no canal, então, assim, eu não fui para trabalhar, né, eu fui para viver com os meus filhos e contando com as finanças vindo do YouTube. Então, assim, a minha rotina com os meninos foi rotina de mãe, rotina de dona de casa. Essa foi a nossa vida lá, né? Principalmente, assim, nos primeiros meses. Então, eu cuidava da casa, conhecia pessoas fora de casa, gostava muito de caminhar, porque pra mim, assim, eu gosto de caminhar já por natureza, né? Então, quando eu caminhava também, fazia bem pra mim, porque eu aprendia mais sobre a cidade, né? Eu conhecia mais pessoas, tinha mais contato com as pessoas, eu conhecia mais a cidade andando, né? Então, a nossa rotina praticamente foi essa. Os meninos logo de início, né, já começaram na escola. Pra eles também, eles gostaram bastante, assim, porque diferente daqui de São Paulo, né, que é muita gente, muitas crianças, lá é muito menos, assim, o volume de crianças nas escolas é muito menor do que aqui em São Paulo. Muita gente me pergunta sobre costumes, comida típica, essas coisas. E, gente, pra mim, assim, nada foi tão marcante, assim. O que me chamou um pouco a atenção tem muito queijo mineiro, né? Que é um tipo de queijo que, assim, aqui a gente não encontra, né? Aqueles queijo grandão, assim, né? Que corta no meio, né? Em partes, assim, tal, porque eles vendem por quilo, né? Então isso é uma coisa que não tem aqui em São Paulo. É bem difícil a gente encontrar, né? Até talvez encontre, mas é mais difícil. Eu lembro que uma vez até um motorista Uber falou pra mim que paulista não sabe o que é queijo. Ele falou assim, que queijo é só o queijo de Minas, aquele lá, porque mussarela não é queijo. Foi isso que ele me falou. Mas tá bom, né? Então, assim, lá tem muitos esses negócios de queijo, bastante queijo em tudo, né? Que é muito bom. Eu lembro que outra coisa que me chamou a atenção na alimentação, eu fui comprar pastel. Onde a gente vai comprar pastel? Por exemplo, quando a gente foi comprar pastel de carne, pra mim foi estranho. Por quê? No pastel de carne deles tem batata, tem pedacinhos de batata cozida. Pra mim isso foi muito esquisito. A massa é de uma boa parte, tá? Não em todos, mas uma boa parte. A massa, tipo assim, de pastel de feira, pastel de pastelaria mesmo, é uma massa mais pesada, porque é massa caseira, né? Então, assim, aqui em São Paulo a gente tem essa massinha mais leve. Um pastel de carne, por exemplo, é só a carne, um tempero, né? Lá não, é a carne junto com a batata e acho que tem inhame também, se não me engano. Acho que tem inhame também, que já deixa um pouco pesado, e aí a massa é um pouquinho mais pesada. Então, pra mim, essa textura assim não me agradou tanto na questão do pastel, tá? O pão de queijo, que todo mundo fala, e mineiro adora falar que lá tem o melhor, né? Gente, eu vou ser sincera, que assim, pra mim, não fez assim tanta diferença. Não, eu não acho assim que, nossa, que pão... Pra mim, não. Os que eu comi em outros lugares, assim, eu falei, gente, eu encontro em São Paulo do mesmo jeito. Não foi nada tão uau, tão extraordinário. Pra mim, não. Sabe, assim, é pão de queijo normal. Uma coisa que aconteceu comigo, Jesus, eu tentei fazer pão de queijo lá umas 3 vezes, gente, as 3 vezes deu errado. Eu não sei se eu que não tava adaptada ao tipo de polvilho deles, que é um polvilho num pacote de papel. Eu não sei por que não deu certo. Uma vez eu acho que eu comprei... Não, eu acho que eu comprei uma vez um polvilho em saquinho de plástico igual tem aqui em São Paulo, né?
Não deu certo. Todos os pão de queijo que eu fiz, falei, gente, o que aconteceu? Eu fazia um pão de queijo tão bom em São Paulo. Tanto que eu gravava aqui pra vocês, né? Eu adorava meu pão de queijo. Só que o meu pão de queijo eu fazia com... Não, lá eu também fiz com mussarela. Só sei que não deu certo. Toda vez ficou duro. Ficou muito pesado. Gente, ficou... Eu não sei. Não consegui fazer pão de queijo em Minas. O estilo de vida mineira. A maior diferença que eu sinto de lá pra cá é... Digamos assim, eles são mais desacelerados. Eles não são tão acelerados igual São Paulo. Porque São Paulo... A gente é uma correria o tempo todo, né? Temos carros em todos os lugares, em todas as ruas, é muita música, muito barulho. E lá não, lá é mais tranquilo, assim. As pessoas parecem ter uma rotina mais lenta. As pessoas têm uma rotina assim mais lenta, né? Muita gente ali pedala, né? Muita gente gosta de ter contato com a natureza. Muitas pessoas têm... Ou tem um sítio, ou tem alguém que tem um sítio que vai de vez em quando. Então, essa é a maior diferença, assim, de São Paulo, né? Que São Paulo, quase tudo é São Paulo, né? Ou vai, Rio de Janeiro, por exemplo. É o quê? Deve ser praia, né? São Paulo é a cidade de São Paulo. É Brasa, 25, é isso. Né? Então, assim, pra mim foi essa a maior diferença. Lá eles têm muito mais contato com a natureza. Por exemplo, 1 hora de distância de casa pro trabalho, pra eles é muito, né? Eu lembro que teve uma época que eu fui trabalhar numa empresa lá, nem vou contar essa história pra vocês. Mas eu fui trabalhar numa empresa que mexe com frangos, com essas coisas. Era, eu acho que 1 hora ou 1h30. Eu acho que não chegava a ser 1h30 não, de distância, da onde eu morava pra empresa. Meu Deus, eu lembro das pessoas falando assim, tipo assim, como se fosse o terror ir trabalhar naquele lugar por conta da distância. E eu fiquei, gente, São Paulo é 2 horas, se duvidar, que a gente gasta. E é comum, né? É um ônibus até a estação de metrô, de trem. Depois o trem ou o metrô. Depois mais um ônibus. E tipo assim, é comum pra nossa rotina, né? Pra eles não, eles acham isso tipo assim, um absurdo. Então essa é a diferença, né? Assim, pra gente, nós estamos acostumados com essa vida mais corrida, essa vida mais loucura, né? Mais agitada. Eles não, eles têm uma vida mais tranquila, mais contato com a natureza, né? E que eu acho bem gostosinho também. E pra mim, assim, o que é mais marcante, que eu falo pra vocês, que eu já até falei esses tempos com uma conhecida minha de lá, falei, nossa, isso eu vou sentir saudade de Minas. Vou. Gente, que é sons da natureza. Sons de pássaros, sons de sossego, sons de paz. Meu Deus. Cheguei aqui em São Paulo, gente, olha que eu moro, que eu quase tô sempre aqui no meu bairro. Eu não tô falando do centro da cidade de São Paulo, porque eu sou da capital. No meu bairro, meu Deus do céu, é tanta loucura, é tanto barulho de carro, é tanta informação que eu falo, gente... Essa é a parte que eu vou sentir saudade de Minas, porque lá você escutava, por exemplo, uma árvore balançando, você escutava, pra você ter noção. Os pássaros cantando, você escutava. Tem a tal da Sariema, ou Siriema, Sariema, eu acho. Que ela grita de manhã, e a gente escuta. Ai, meu Deus, era tão bom isso. Sabe assim, os sons de natureza. E aqui em São Paulo não, né? A gente escuta muito barulho, muita música, muita falação, muita máquina, muito carro, muito ônibus, muito caminhão. Então essa é o que mais, assim, vai me fazer falta. É isso, né? E as vistas, assim, tipo assim, de natureza, né? De montes, assim, que eu acho lindo, que eu sou apaixonada. Então essa é o que mais, assim, me marcou. Agora eu vou falar com vocês, assim, um pouquinho sobre desafios que eu vivi para me adaptar lá em Minas Gerais. O que acabou me marcando, assim, um pouco, assim, que eu lembro bastante, foi a questão do calor. Muito calor, muito calor. O tempo seco e muita poeira. Essa é, assim, que mais me marcava e me cansava. Eu gosto de caminhar. E aí, pra você caminhar, você caminha embaixo do sol, com poeira na sua cara, e aquele tempo abafado, que não chove quase nunca. Essa era, assim, foi sem dúvida o maior desafio pra mim de adaptação de Minas Gerais.
E eu tenho certeza que não era só na cidade que eu morava, assim, em Minas Gerais, por um todo, assim, tem muito isso, porque tem muitas áreas de roça, então é muita poeira, né? Muita poluição não, é muita poeira de terra, né? Então isso, assim, me incomodou um pouquinho, né? Um bom tanto, pra ser sincera. E o calor, assim, excessivo, que eu chegava a ficar marcada se eu saísse, por exemplo, com as minhas regatas e fosse fazer uma caminhada de 40 minutos, eu ficava marcada de tanto calor que é lá. Então, pra mim, esse foi o desafio, assim, de viver em Minas Gerais, assim, que mais me pegou, que eu falei, gente, eu senti que eu não gosto de calor excessivo, eu sofria só com isso. Eu acho que era a parte, assim, tipo assim, de Minas que mais me pegou, assim, me deu uma sensação, tipo assim, incômoda, é o calor excessivo e a poeira de terra, só. Bom, falando, assim, de convívio com pessoas, já mostrei aqui no canal, né, que eu tava trabalhando com o meu ex, e eu tive uma história com ele lá e montei uma empresa pra ele. Fui lá com as minhas experiências de São Paulo, né, do trabalho de São Paulo, cheguei lá e montei uma empresa pra ele, tanto que nos vídeos anteriores vocês vão saber o que ele fez comigo, né, tanto que é esse motivo que eu estou em São Paulo de volta. Mas assim, a minha convivência com 90% das pessoas foi boa, foi ótima. Quase todo mundo reparava o meu sotaque, que eu não sei que sotaque que eu tenho, mas beleza. Então, em todo passeio que tinha, em todo local que eu ia, as pessoas me perguntavam, você não é daqui, né? Eu falava, não, sou de São Paulo. As pessoas falavam, mas você tem um sotaque muito carregado. Eu falei, gente, pra mim, paulista não tinha sotaque, né? Mas tá bom. Eu descobri que eu tenho, porque todo lugar que eu ia, as pessoas me comentavam isso, que eu tinha um sotaque muito carregado. Mas assim, eu tive muito boas experiências com a maioria das pessoas, assim. Comigo, assim, foram poucas as pessoas, assim, que eu tive algum conflito, sabe? Porque eu também, eu sou meio sem paciência para algumas atitudes de pessoas, então não importa onde eu esteja, se me irritar alguma coisa, eu vou pegar birra e acabou. Mas assim, com a maioria das pessoas eu tive bom contato, eu sempre fui na minha, sempre cuidei da minha vida, então quando eu tava com as pessoas, sempre conversava com todo mundo, sempre tratei todo mundo muito bem, todo mundo com muito respeito, e também me trataram muito bem, graças a Deus, né? Pelas costas, eu não sei, mas assim, pessoalmente, a maioria das pessoas me trataram muito bem, né? Mas essa questão mesmo do sotaque, que todo mundo comentava a mesma coisa, né? E basicamente isso. Eu acho que esse período que eu vivi em Minas Gerais me ensinou muito sobre como eu realmente gosto da paz, do convívio com a natureza. Assim, eu sempre achei beleza, né? Mas nunca convivi. Então assim, eu sempre achei muita beleza em tudo que seja da natureza, eu sempre achei muita beleza. Só que assim, conviver, ter contato, ir pra lugares que tem a natureza, né? Ter morado num local mais afastado da cidade, ter contato assim com pássaros, né? Pela manhã, acordar com pássaros piando e essas coisas tudo assim, me fez ver que realmente isso faz muito bem pra nossa cabeça, né? Porque quando a gente mora em cidade grande, igual aqui em São Paulo, tanto movimento, tantos sons de carro e de ônibus e de pessoas e máquinas e música, essas coisas, a gente não sente o quanto isso incomoda a nossa cabeça, né? O quanto isso acaba pesando no nosso emocional, o quanto isso acaba, né, sendo cansativo pra gente. Gente, isso aqui é as minhas gatas, tá? Elas estão brincando aqui. Não, né? Vamos parar com a bagunça? Então, ter vivido com mais contato com a natureza, eu senti o quanto isso é gostoso, quanto pro meu futuro, com certeza, é isso que eu quero pra minha vida. Não sei onde, Deus tá no controle, claro, eu tenho os meus sonhos, os meus objetivos de vida, mas Deus é que sabe os caminhos que vai me levar, né? Mas com certeza, assim, é algo que eu quero um dia,
estar em um local que eu sinta a paz na minha mente, nos meus ouvidos, que eu tenha mais sons de árvores, mais sons de pássaros, de animais, do que de carros, ônibus, essas coisas tudo, sabe? Então, com certeza isso é uma coisa que eu quero pra minha vida no futuro. E sem dúvidas, né? Voltar pra São Paulo, eu tinha vindo antes, eu acho que umas 3 vezes antes de voltar de vez, né? Umas 3 vezes pra São Paulo pra fazer alguma coisa, pra resolver alguma coisa. Umas 3 a 4 vezes, por aí. E todas as vezes me impactou chegar aqui por conta disso. Os barulhos, os sons, isso realmente me impactou. Quando eu cheguei aqui eu falei, gente, que diferença do clima, dos sons, né? Desse movimento tudo, é muita informação. Então isso é impactante. Quando você mora um tempo em Minas Gerais, assim, em alguma cidade que tem mais contato com os sons da natureza, de pássaros e tal. E quando você chega numa cidade movimentada, com muitas informações, como é aqui em São Paulo, você vê o quanto que isso, nossa, isso impacta muito a gente, assim, a nossa cabeça, né? Tanto que eu não queria ter voltado, né? Bom, e eu tenho algumas dicas, assim, pra quem deseja, né, sair de onde tá morando e morar em Minas Gerais. Alguns conselhos sobre o que eu vivi, né? O primeiro de todos, planeje a sua chegada. Planeje a sua chegada. Procure imóvel para você morar. Procure emprego, a forma que você vai conseguir o seu trabalho, né, o seu sustento. E deixa eu explicar uma coisa, que eu não falei sobre a questão de trabalhos, né? Eu achei até que fácil arrumar trabalho lá, tá? Eu não achei muito difícil. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que diferente daqui de São Paulo pra lá. Aqui em São Paulo, me falta o último ano de ensino médio. Falta. Eu só fiz até o segundo, falta o último ano. Se eu quiser arrumar um emprego no mercadinho aqui, eu não arrumo. Vocês acreditam nisso? Não arrumo. Eu tenho que ter o ensino médio completo. E lá não. Lá você consegue emprego em várias empresas e tal. Com ensino fundamental você consegue emprego. Então, essa é uma parte assim que é bem melhor, tá? Pelo menos assim, na cidade que eu tava morando. Mas eu acredito que em Minas inteiro deve ser assim. Eles não devem ter tanto essa chatice com a questão de ensino médio que tem aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo só falta te pedir uma faculdade pra você trabalhar, pra você ter um emprego razoável, né? Tem mais oportunidades aqui, né? Mas, né? Tá bom. Então, dicas é mais isso, assim. Estude o lugar que você quer morar. Estude exatamente a cidade, o que tem. Comece a buscar informações nas redes sociais. Foi assim que eu fiz, né? Que eu acho que foi muito importante também. Eu comecei a conversar com pessoas de lá antes mesmo de chegar, né? Comecei a buscar informações. Isso nas redes sociais, tá? Sem conhecer. Fiz amigos. Eu falo assim porque, né? Não tive amizade. Foi conhecidos assim que eu fiz pela internet, né? Então, que me passaram muitas informações sobre a cidade, sobre como que é o convívio, essas coisas. Então, assim, eu acho muito bom, né, a gente buscar alguma forma de contato com as pessoas antes de chegar, né, buscar informação. Isso pra quem vai, assim como eu, que nunca foi, né? Mas também eu acho muito importante, quem puder, antes de morar definitivamente, visitar, né? Eu não fui, eu fui de paraquedas. Mas eu acho importante, né, a pessoa ir visitar primeiro, 1, 2, 3 vezes, conhecer, né, ver se gosta, ver o que acha, né, eu acho bom, né, é muito válido. E com certeza prepare a sua chegada, prepare onde você vai morar, com o que você vai trabalhar, estude sobre escola, sobre essas coisas tudo, né. Agora eu quero perguntar para vocês que estão me acompanhando. Quem já viveu em Minas Gerais, conta aqui pra mim qual é a sua experiência. Se você não era de Minas e viveu lá, como é que foi a sua experiência de viver lá? Se você deseja morar lá, quais as suas expectativas, né? O porquê. Porque eu tô perguntando assim, gente, porque sempre tem pessoas comentando em vídeos meus, comentando, né? Eu gostaria muito de viver em Minas, meu sonho é viver em Minas, essas coisas.
Então coloca aqui pra mim nos comentários, né, a expectativa de cada um de vocês, o porquê que vocês querem em Minas. Eu sempre busco responder vocês, assim, a minha visão, né, a minha experiência. Muita gente chega no meu canal por conta dos vídeos sobre a cidade que eu morava, sobre o estado, né, e eu passo, assim, as informações que eu tenho, que eu posso, né, e tento ajudar da minha forma. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu trouxe esse vídeo porque realmente muitas pessoas chegam no meu canal por conta de Minas Gerais, por conta da minha história, né, que eu vivi lá em Minas. Nos vídeos anteriores eu expliquei pra vocês o que me fez, né, eu levei um golpe lá em Minas, então foi isso que me fez voltar pra São Paulo e ficar aqui de vez, mas Deus tá no controle de todas as coisas, eu expliquei nos vídeos anteriores tudo que aconteceu. Então quem é novo aqui no canal, que quer saber exatamente tudo que houve, tá aqui nos vídeos anteriores toda essa história da minha jornada, né? A minha história completa, né? De quando eu saí de São Paulo, vivi tudo lá e voltei agora pra cá. Então tudo isso tá aqui no meu canal. Gosto muito de Minas Gerais, amei muito viver lá, de verdade, assim, o estado é muito bonito, muita beleza natural, que pra mim é perfeito, né? Muito contato com pássaros, com sons de pássaros. E eu descobri que isso, nossa, isso me faz um bem, mas um bem gigantesco, né? Que com certeza eu vou começar a caçar locais para eu participar, para eu ir, né? E ter contato com essa natureza aqui em São Paulo também. Então isso assim, eu amei no estado, amei na cidade e tal. Não tenho assim o que reclamar do estado, né? Gosto muito, acho que é algo muito válido uma experiência dessa, né? Pra quem quer viver essa experiência, pra quem realmente tem decisão, tá com a decisão de que vai se mudar pra Minas Gerais, eu acho muito bom, né? Válido a gente buscar sempre informações antes de fazer isso, né? Antes de fazer uma mudança dessa. Eu fui meio de qualquer jeito, mas de qualquer jeito Deus estava no controle, Deus cuidou de todas as coisas, né? O ser humano pode ser imprevisível, tomem sempre cuidado, né? Com quem vocês abrem sobre a sua vida, com quem vocês entregam o seu coração. Então, o estado é lindo, é maravilhoso. O ser humano é ser humano, então a gente sempre tem que tomar cuidado, tá? Então, essa é a dica valiosa que eu dou pra vocês. Não achem que lá em Minas só tem gente perfeita, tá? Cuidado, sempre muito cuidado, sempre muita atenção com o quanto você expõe a sua vida, com o quanto você abre o seu coração, tá? Mas o estado, a vida no estado, o funcionamento do estado é muito melhor, assim, a segurança é muito maior do que aqui em São Paulo, do que, sei lá, eu no Rio de Janeiro. Então, assim, pra quem quer realmente sair da onde está morando e viver lá, ter uma vida mais tranquila, mais segura, onde, por exemplo, eu andava com meu celular na mão tranquila. Se eu quisesse gravar, eu gravava tranquila. Então isso pra mim não tem. Então isso pra mim, assim, não tem coisa que pague, né? Não tem preço que pague. Se eu voltaria a morar lá, talvez. Não está nos meus planos agora, porque eu sei que não é o que Deus tem pra mim agora. Deus mostrou que aqui acabou, tá? Mas voltaria sim, porque eu gostei, de verdade, eu gostei de morar em Minas Gerais, gostei da tranquilidade, gostei do contato com a natureza, então assim, gostei bastante. Mas assim, planos não são planos que eu tenho no momento, tá? Mas sim, moraria novamente, indico quem quiser morar também, acho que é infinitamente melhor assim, para nossa mente, para o nosso emocional. Eu gosto muito de falar essas questões emocionais, porque eu acho que é isso que pesa muito hoje para todos, né? Então assim, para o nosso emocional, uma vida em Minas é infinitamente melhor do que uma vida aqui em São Paulo, do que uma vida talvez no Rio de Janeiro, nessas cidades maiores. Bom, gente, e finalizando agora esse vídeo, peço para vocês que não esqueçam de avaliar o vídeo para mim, se inscrever no canal quem não for inscrito, e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!